Ô! Salve galera, beleza? Henry na área com mais um vídeo de tutoriais de Tibia. Nesse vídeo eu vou detalhar para vocês qual arma escolher ao começar a jogar Tibia. Para quem não viu ainda galera, esse foi o último vídeo do canal que mostrou uma hunt nos Carnivores, um local sensacional para Profit com uma XP razoável. Com certeza quem não conhece lá vai querer caçar lá de vez em quando por causa do seu alto profit. Então dá uma conferida lá que com certeza é um assunto importante. Quem estiver chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Quem já é do canal, por favor deixe o seu like e seu comentário para ajudar o canal a crescer. É bem rápido e de graça. Cadastre-se no meu link do Moedas na descrição desse vídeo para participar de sorteios mensais de Tibia Coins e também para ajudar o canal. E para quem puder, torne-se membro do canal ou vire sub nas lives com a Prime. Além de fazer parte do grupo VIP e ficar em contato comigo sempre que quiser, iremos ajudar com as melhores informações possíveis sobre Tibia no menor espaço de tempo. Bora pro vídeo! Galera, quando eu comecei a jogar Tibia, tive a mesma dúvida que muitos de vocês. Qual arma escolher? Sword, Axe ou Club? É uma pergunta bem simples de responder, mas que muitos colocam mitos ou inventam um porquê das coisas. Por isso, para vocês entenderem o meu raciocínio, acompanhe o vídeo até o final e não pule, pois vou mostrar para vocês, detalhe por detalhe, do porquê penso assim. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam o seguinte: Henry, qual é o melhor dos três? A verdade é que depende da sua forma de pensar. Com base no que é a realidade, podemos diferenciar esses três tipos de armas da seguinte maneira: ataque e defesa, número de slots, elementos no futuro, quantidade de armas para escolha e, por fim, o seu preço. O Tibia tem um problema que eu considero como grave. Se eu escolher Sword, por exemplo, e no futuro eu quiser mudar, eu não posso. Eu sou obrigado a ficar com a Sword o resto da vida. Ou então tenho que treinar a skill do zero novamente com outra arma, o que não é viável. Na minha opinião, eu acho que deveria ter algo na Store que troca os seus skills da maneira que você quiser. A maioria dos RPGs tem um reset de skills. O Tibia devia fazer isso nem que seja o preço de uma transfer, por exemplo. Mas infelizmente, por enquanto não temos. Esse fator que eu falei é o mais importante para saber qual arma escolher. No final do vídeo vocês vão entender o porquê. Outro fator que pesa muito é o preço. Se formos analisar qual dos três é o mais barato, pelo menos no meu servidor é dessa forma: Club sendo as armas mais baratas, Sword em segundo lugar e Axe, que sempre é o mais caro. E quando eu digo caro, é muito mais caro mesmo. Posso usar como exemplo as armas de level 400 nos dias de hoje. As Clubs Best em slot custam cerca de 70kk a 110kk. Já o Axe de duas mãos, por exemplo, custa mais de 250kk. É uma diferença muito grande, então o preço acaba influenciando muito na hora da escolha para muitos, mas não para mim, vocês já vão entender. Depois do preço, vem os elementos. Isso no começo não faz muito sentido pensar, se for um jogador iniciante. Mas quem já possui um char level alto e está criando um novo, sabendo que no futuro isso vai ser muito significativo para o char, podemos ver que as Swords sempre tem mais opções de escolhas elementais primeiro do que as outras. E não precisa de muito para conseguir elas. Já as Clubs nem se fala, todas as Clubs elementais são muito em conta. Os Axe começaram a ficar num preço legal também, mas ainda continuam muito mais caro que os demais. Mas resumindo sobre os elementos, com o tempo a Cipsoft vai deixando meio que tudo igual ou balanceado. Então depende só de esperar sair os updates, etc. Já os números de slots nas armas é um ponto bem interessante. Para quem não sabe, os slots servem para colocar embuilments nas armas e deixar com vampirismo, por exemplo, facilitando sua jogabilidade. Não faz muita diferença para quem está começando a jogar agora e não tem ajuda de ninguém, porque acaba saindo caro. Mas para quem já é mais experiente ou tem outro char para bancar as coisas do char pequeno, ajuda demais
colocar Imbuement no level baixo. Dá outra cara ao jogo. Imbuement hoje em dia é tudo, galera, e ninguém fica sem. Sabendo disso, hoje em dia também está bem equilibrado as armas do jogo. Tanto as Swords, Axe ou Clubs tem um número quase igual de armas com 3 slots, para poder colocar Life, Mana e Crítico. Então não pesa muito na escolha de uma delas. A quantidade de armas para escolha também está bem equilibrado. No começo, acaba que dependendo qual você escolher, talvez tenha um pouco mais de dificuldade para uma com a outra. Mas depois que for pegando uns levels, isso acaba. E por fim, o ataque e a defesa das armas. Antigamente, isso era levado muito em consideração, mas também hoje em dia está bem balanceado, principalmente se tratando das armas de 2 mãos de level 400, que são as Best in Slots. Todas elas são bem parecidas, só muda o elemento. Aí que vem a pergunta, se todas elas são meio que balanceadas, o que mais importaria é o preço, certo? Para muitos sim, e agora eu explico o porquê que eu não ligo para isso. Galera, eu vejo Tibia como um RPG onde eu tenho que ser um guerreiro que use coisas que eu goste. Eu jogo Tibia desde antes de 2005 e peguei toda a evolução do game. Antigamente não tinha essa de atacar tudo em área, fechar box de monstros e etc. Era tudo no mano a mano, no X1. Por isso, um guerreiro que luta no X1, pra mim, tem que ter força e ferocidade. Eu penso da seguinte maneira, se for pra matar monstros, um machadão destrói tudo, eu acho da hora pra caramba. A força usada em um machado é diferente do que uma clava ou espada. O machado geralmente dá um dano mais bruto e corta as coisas com mais facilidade, coisas mais duras como árvore, por exemplo. Então eu vejo a opção de escolha como uma forma de gosto. Não me importo se é mais caro ou mais barato. A verdade é que eu olho para o char sem arrependimentos no futuro. Sei que o que eu escolhi é porque eu gosto. Gosto de ver que o char está segurando um machado nas mãos. Isso que é o jogo para mim, me espelhar no char. Agora depende muito do objetivo de cada um. Tem gente que não liga pro RPG, que simplesmente quer ser forte ou ter o mínimo de gasto possível para farmar no jogo, ou então que não é apegado a essas coisas mesmo. Para esses, a melhor opção seria Club, hoje em dia. Já para quem pensa igual eu defino os 3 tipos de armas da seguinte maneira. Força bruta, guerreiro sem medo, enfrentando qualquer desafio, sem se preocupar muito com um dano recebido, focado em ataques ferozes que danifica muito o adversário. Esse seria o Axe. Força conservadora, focado mais em sua defesa, mas com uma força alta, mas um pouco inferior que os machados, são as Swords. E por fim, as Clubs, que não diferem muito dos Axe. Também seriam guerreiros que não ligam muito para sua defesa e preferem um ataque mais forte, só que de um jeito à moda antiga. No final das contas, o que importa é que você precisa estar satisfeito com a sua escolha, por isso eu uso esse método. Conheço muita gente que começou com Club, por exemplo, mesmo sem gostar, e eu já deixei avisado, pode ser que no futuro isso mude. A CIP, quando quer mudar algo, ela simplesmente muda. Pode ser que amanhã, por exemplo, tenha um update que valorize mais os Clubs e que torne eles mais caros enquanto os outros desvaloriza. Então é complicado, porque, por exemplo, quem escolheu só por conta do preço, como que fica aí? Vai trocar depois? Agora, se você tiver escolhido o que gosta, independente do que aconteça, não precisaremos nos preocupar, porque a gente gosta do estilo da arma e não do que está na moda. No meu caso, eu tenho 3 Knights, um com cada arma, mas o meu principal é Axe. Então eu espero que quando vocês forem começar a jogar, façam a escolha correta, que é a de não se arrepender no futuro. E é isso aí, galera. Para quem gostou desse vídeo, deixa o seu like e seu comentário aí. Quem tiver um bom coração, me ajuda no segundo canal se inscrevendo lá para que eu consiga bater a meta de 1.000 de inscrito. O link vai estar aí na descrição. Quem quiser jogar em servidor vazio e sem lag, testa aí os serviços do Exit Lag, o link também está na descrição. Quem ainda não for inscrito, se inscreva, porque dessa forma vocês vão me ajudar bastante. E quem quiser apoiar o canal,
se torna membro para dar aquele apoio moral e ajudar a continuar trazendo conteúdos desse tipo. Então, um forte abraço aí para vocês, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui!